No vídeo de hoje eu vou mostrar um trade realizado no euro-dólar hoje, sexta-feira, dia 5 de agosto de 2022. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, dar o seu like e ativar as notificações. Temos análises novas toda semana e você não vai querer perder. Olá, gente trader, aqui é o Paulo e vamos para a análise do vídeo de hoje. Normalmente a gente começa nossas análises no time frame diário e a análise que nós vamos fazer hoje vai usar uma técnica chamada de projeção. É uma técnica bem simples e ela começa já aqui no time frame diário. Então o que a gente faz? A gente vai marcar esse fundo. Primeiro, antes de tudo, vamos dar uma olhada na estrutura, né, que é o principal aqui da nossa análise. Nós temos aqui topos e fundos, né, vamos marcar aqui os topos e os fundos. Né? A gente sabe que os topos mais fundos, né, seguidos de topos mais fundos e fundos mais fundos. Esse tipo de estrutura dá pra gente aí o nosso padrão de downtrend, de tendência de queda, né? A gente também sabe que aqui dentro dessa estrutura a gente só consegue enxergar o fluxo majoritário. A gente sabe que existe um fluxo minoritário aqui, mas esse fluxo minoritário ele só está visualmente presente em time frames mais internos. Então aqui a gente não vai olhar esse fluxo minoritário de imediato. O que mais que a gente tem aqui que fica bem claro para a gente nesse pedaço de price action, a gente aqui também consegue ver que a gente tem um fundo mais fundo, seguido de outro fundo mais fundo, e pela análise de estrutura a gente sabe que todo o topo mais fundo entre dois fundos mais fundos é uma estrutura sólida de mercado, é uma ESM. É uma ESM. Essa estrutura sólida de mercado é um lugar onde o preço tende a resistir um pouco mais. A gente também sabe que toda vez que o preço rompe uma ESM, ele tem uma tendência de reversão, né? E não é o que está acontecendo agora. Nessa estrutura nós temos alguns vetores, né? Nós temos um vetor, outro vetor, um terceiro vetor, vetores formados, né? E a gente tem um vetor em formação. Qual é o objetivo dessa análise? Primeiro, a gente sabe que o preço ele tem essa estrutura sólida de mercado, que é um lugar onde ele realmente tem uma dificuldade maior em romper, em ultrapassar, né? Só que dentro desse terceiro vetor aqui, a gente tem vários pontos dentro dessa estrutura onde o preço vai encontrar resistência, onde o preço vai encontrar barreira, né, quantidade de ordens, né, ou mesmo uma renovação de ordem por parte dos vendedores, que são quem domina o price action nesse intervalo aqui. Então, partindo desse raciocínio, a gente começa a fazer a nossa análise com a projeção, né? Foi o que a gente se propôs para poder entender esse price action e aí colocar as nossas ordens. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, vamos traçar uma linha de frequência aqui na parte de baixo aqui desse price action aqui. Para quem não entender parte do jargão que eu uso aqui,
nesses vídeos, a gente tem um canal no Telegram onde eu faço análises ao vivo, né, semanalmente, e é a partir dessas análises que eu gero esses vídeos para o YouTube. Então lá eu explico com bem maior detalhes e de maneira gratuita todo esse jargão que eu uso aqui e as técnicas de análise que eu uso também. Lembrando, aqui a gente não trata de estratégia. Estratégia é um termo que ficou tão banalizado dentro desse mundo trader que meio que não é legal usar, porque é simplista demais. Então a gente não faz estratégia, a gente não passa estratégia, a gente não pensa em estratégia, a gente pensa em análise, em leitura, tá? E uma vez feita a análise e a leitura listando correta, aí você usa os seus padrões estratégicos para colocar a tua ordem, né? O stop loss, o teu alvo, né? E por aí vai. Então, voltando a falar de leitura, a gente entende que a gente traçou uma linha de frequência embaixo e projetamos ela do outro lado. É a mesma linha com o mesmo ângulo, apenas duplicada do outro lado aqui. E o que a gente quer entender a partir desse ponto aqui, dessa linha de frequência? A gente entende que se os mesmos traders que geraram esse pullback aqui, esse retorno, essa correção, se esses mesmos traders ainda estiverem presentes neste price action, né, ou pela quantidade de traders que são, ou pelo volume de ordens que eles praticam, e se eles ainda estiverem aqui, eles provavelmente vão fazer uma perna do mesmo tamanho aqui, ou aproximadamente do mesmo tamanho. No trade de ontem, eles tentaram chegar, não chegaram até lá e retornaram até aqui. Qual é a nossa ideia? A nossa ideia é aguardar que o price action chegue até esse ponto. Até porque nós temos como eu falei, tem várias áreas de rejeição aqui. E a maioria delas, pelo menos as mais importantes, estão bem aqui nessa zona aqui, né? É simples enxergar isso. A gente fazendo uma análise simples aqui com o Fibonacci, a gente encontra estes valores. Olha só, eu trouxe aqui a ferramenta Fibonacci. A gente tem aqui o ponto 50. Ele já foi lá no ponto 50. Lembrando que muitas vezes o preço obedece, isso aqui eu também explico. Talvez eu faça outros vídeos explicando por que essas ferramentas funcionam, tá? Mas esse nível ponto 50, ele não é uma regra consolidada. Aliás, nada de análise técnica é uma regra inquebrável ou imutável. Não. Tudo é flexível, pode ser flexionado para frente ou para trás, ou até mesmo ignorado e revertido. Tá? Então, muitas vezes o preço chega na FIB 50 e a partir dali reverte, ou outras vezes ele fica consolidando aqui entre 50 e 61.8, às vezes ele ultrapassa 61.8 um pouquinho. A gente tem uma outra FIBO mais aqui em cima, que é de 78.6, se não me falha a memória. Eu vou atualizar essa lista porque a gente tem todos os outros níveis de FIBO aqui. Então, para que serve a Fibonacci, já que a gente não pode confiar 100% nela? Ela serve para que a gente tenha uma noção visual de onde está, de quanto andou esse preço.
e principalmente para saber se ele está em consonância com outras análises. Eu costumo dizer que a nossa análise é uma análise multidimensional, onde cada um dos elementos que a gente usa para corroborar a nossa ideia de trade seria uma dimensão. Então aqui a gente tem uma dimensão onde a gente está analisando a quantidade de traders e a quantidade de dinheiro que foi aplicada para gerar uma reversão nesse tamanho. E aqui a gente analisa que se a gente tiver esses mesmos traders com essa mesma força nesse 1, 2, 3, nesse quarto vetor, eles possivelmente podem trazer o preço até aqui novamente. E esse local está dentro da nossa zona de feed. Então eu tenho duas dimensões apontando para o mesmo local. E isso é muito legal. O que mais a gente pode olhar aqui nesse pedaço de price action é que, tudo bem, Paulo, o preço pode chegar até aqui, aí a gente desce, a gente está no time frame diário, a gente desce para um time frame mais interior para que a gente analise essa possível queda, que seria uma queda simplesmente sensacional, algo em torno de onde está o preço agora, algo em torno aí de 650 pips, que seria muito bacana mesmo conseguir um trade desse tamanho. Mas ele vai até onde? Ele iria até onde, Paulo? Então a partir daí a gente vai usar o termo bird's eye view, né? Seria a visão do pássaro, né? Ou seja, a visão de um drone sobrevoando o preço. Então para isso a gente vai afastar um pouco aqui o nosso gráfico, para a gente conseguir enxergar mais ou menos até aqui. E observem bem, a gente teve esse preço nesse mesmíssimo nível onde ele está agora, exatamente no mesmo nível onde ele está agora, 1, 2, 3 vezes. E dessas 3 vezes onde o preço esteve lá, isso foi quando a gente está no gráfico diário. Então se a gente pegar a vela que está aqui e trouxer até aqui, a gente tem 365, 360 dias para trás, ou seja, um ano no passado. E o preço, toda vez que chega nesse nível, ele reverte, ele chega nesse nível e reverte. O que a gente entende a respeito disso? A gente entende que preços de commodities se comportam de maneira diferente dos preços de ativos de moedas, né? As moedas elas corrigem quando divergem muito, quando se afastam muito do desvio padrão, entre 2 até 3 vezes a distância do desvio padrão, a moeda tende a reverter. Isso se chama mean reverting strategies, ou estratégias de reversão ao centro, onde o centro médio da movimentação do preço seria onde ele provavelmente deve voltar e tal. E o mais interessante, o mais importante desse tipo de abordagem é que o preço de moedas eles não tem um fundo, não tem final, ele não tem um limite assim, vai descer até tal ponto, né? E não, porque como é um par de moedas, é sempre a razão de uma moeda pela outra, o valor de uma dividido pelo valor da outra. E se você dividir o valor de uma moeda por outra, o resultado pode ficar muito pequeno, mas nunca zero. O valor nunca chega a zero, então ele sempre pode baixar mais um pouco, né? Já para estoques e commodities é uma análise um pouco diferente, tanto que para estoques e commodities, as vendas, o que a gente chama de venda, essa operação, ela é chamada de short. Mas por que short? Porque short em inglês quer dizer curto. E a operação é long, ou seja, longo. E por que isso? Porque short, curto, e long. Porque o preço ele pode cair até
zero, e normalmente isso é um caminho curto e longo, porque ele não tem até onde ele pode chegar. Então é um caminho mais longo. A lógica de long e short é exatamente essa. E o ouro, que a gente está analisando hoje, é uma commodity. Então eu costumo usar a analogia quando você está comprando ou vendendo um carro, um Corolla. Então o preço do Corolla ele tende a cair até um certo nível. Então quando ele chega naquele nível, as pessoas que estão vendendo o Corolla, elas só aceitam até aquele valor. Então é difícil você conseguir comprar o Corolla com um preço mais baixo, porque simplesmente as pessoas que estão vendendo não aceitam, né? Então o preço tem um piso ali, ninguém quer vender abaixo daquilo. E é mais ou menos o que acontece aqui. É como se não valesse a pena vender mais baixo que isso. Teria aí prejuízo, ou na produção, transporte, enfim, qualquer um dos custos envolvidos, né, na produção dessa commodity. Vender mais baixo que isso acaba não valendo a pena. Então, por isso o preço reverte. Então, a gente sabe até aqui, pela nossa leitura, pela nossa análise, que o preço, até onde ele pode subir, que é a nossa estrutura sólida de mercado, a gente sabe que tem todo esse caminho dentro desse vetor, onde ele pode ser barrado, e a gente sabe até onde ele deve ir, que, na minha opinião, não deve passar desse fundo histórico aqui de um ano para trás. Ele deve ou chegar muito perto, ou se chegar a tocar, ele deve reverter para fazer aí, para pegar a liquidez que está sendo gerada atrás dele, né? Então, já que a gente entendeu todos essa primeira premissa do preço, vamos agora analisar esse vetor aqui no time frame de 4 horas, ok? Vamos olhar no time frame de 4 horas para ver o que a gente consegue acrescentar, né, nessa nossa análise aí multidimensional. A gente já tem 2 dimensões, ou seja, 2 análises, uma de fio e a outra por projeção, de que o preço tem uma certa possibilidade de reagir melhor a favor da queda nessa região. A gente poderia usar mais uma dimensão já muito rápida e muito simples aqui, onde a gente tem aqui uma área onde o suporte vira uma resistência e tal, é um conceito muito usado naquela antiga análise técnica clássica, né, que também pode ser colocado aí com mais uma dimensão, até porque se a gente pegar a nossa linha de frequência aqui e duplicar ela do lado de lá, a gente tem um ponto onde essas 2 linhas se cruzam, e esse aqui é um ponto bem forte, onde a gente teria mais uma confluência, ou seja, mais uma dimensão dentro da nossa análise. Então a gente pode considerar aí já 3 pontos, né? 3 dimensões a favor da nossa análise. Então vamos entrar no time frame, vamos olhar aqui agora em 4 horas. Então aqui em 4 horas a gente tem alguns detalhes a observar aqui. Primeiro que a gente pode olhar aqui é que a gente tem o vetor inteiro aqui na tela, né? onde a gente colocou a nossa Fibonacci, tá todo ele aqui dentro da nossa tela aqui. E aqui está o nosso preço, né? Então
que a gente poderia fazer aqui neste momento. Vou afastar mais um pouco. E agora sim, temos aí toda a ação do preço, toda essa aqui dentro da tela. E o que a gente pode fazer nesse exato momento da nossa análise é colocar aqui um perfil de volume, né? Então, o que é o perfil de volume? O perfil de volume ele vai nos dar a quantidade de volume, né? A quantidade de ordens por nível de preço, né? Então, a gente tem o preço X aqui, X mais 1, X mais 2, X mais 3, X menos 1, X menos 2 e tal. Então, a cada nível de preço, a quantidade de ordem, a quantidade de força de ordens que aconteceu ali. Vamos pegar aqui. Perfil de volume. Vou colocar aqui uma configuração que eu já uso, já com as cores ali bem certinhas e falta uma coisa, vou colocar aqui velas de 30 minutos. Trazer até aqui e depois até aqui. Então, o que o volume Rafael está nos mostrando aqui? Que a maior quantidade de ordens que a gente teve nesse vetor inteiro, ou seja, daqui até aqui, estão concentradas nessas regiões aqui. E em regiões onde o preço já passou. Aqui. E aqui. A gente sabe também que a projeção que a gente traçou lá no time frame diário, ela vai nos dar aqui uma posição muito aproximada a essa posição que a gente tem aqui no momento. Vamos colocar o Fibonacci novamente, só que agora aqui no time frame de 4 horas. E olha só, a gente tem aqui o preço chegando em 50% da Fibonacci. E voltando aqui um pouco, né? Então, o que a gente entende aqui? A gente entende que o local mais forte onde o preço deve chegar é aproximadamente aqui, e aqui para que ele possa reverter. Então, até onde a gente vê, aqui ainda é uma posição, a gente pretende, de novo, de acordo com a nossa análise, a gente pretende vender esse quadro. Então a gente precisa aguardar que ele chegue até esse ponto aqui para que a gente possa fazer a nossa movimentação para venda. Então vamos aguardar mais um dia, vamos ver como o preço se comporta nos próximos dias para a gente poder fazer a nossa entrada. Continuando a análise desse par, a gente está de volta aqui no time frame diário. A gente pode perceber que a última vela foi uma vela de alta, entrando com esse preço, avançando mais para dentro da região de Fibonacci, se aproximando mais dessa área
que é uma área que eu costumo chamar de zona de não retorno, né? O que a gente tem aqui? A gente tem uma estrutura que se chama linha de pressão. O que é a linha de pressão? Olha só, eu vou traçar uma pequena linha apenas nos pavios. Então, o que acontece? Toda vez que o preço tenta subir, ele é empurrado de volta. Mas não consegue descer. Então, ele tenta subir empurrado de volta. Ele tenta subir até que em um determinado momento as forças de compra que estavam sustentando esse nível, elas desistem, elas param, né, de tentar resistir, e aí o preço desmorona. Então, esse mesmo grupo de traders que conseguiu vencer essa batalha nesse momento, eles possivelmente ainda estão aqui, e é neles que nós estamos confiando. A gente confia que eles vão puxar o preço para baixo novamente, então logo ele esteja dentro, ele esteja próximo. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente já tem uma premissa, a gente conseguiu, da última análise que a gente fez, a gente acertou que o preço ainda andaria mais para dentro da nossa zona de aqui para nossa zona de FIB, para nossa região, onde a gente entende que várias análises diferentes estão apontando para esse mesmo momento no gráfico. Então a gente vai passar a procurar uma venda aqui dentro. Vamos primeiro passar por 4 horas aqui. Vamos entrar para o time frame de 4 horas. A gente tem alguns indicadores que ficaram aqui da última análise. E olha só o que a gente tem aqui. Essa é aquela nossa região de não retorno. E a gente tem aqui um pullback, né? Vamos entrar ainda um pouco mais no time frame. Vamos para 15 minutos. E aqui em 15 minutos nós vamos fazer a nossa entrada. A gente precisa do que aqui? Lembra? A gente analisa tudo desde os time frames mais externos. Para quê? Para que a gente esteja a favor da tendência majoritária, para que a gente possa pegar trades maiores, tendências maiores. Então, o que a gente tem nesse ponto aqui, nesse momento aqui? A gente tem topos mais altos, dois topos mais altos e 2 fundos mais altos. Isso classifica essa movimentação do preço para a gente como uma tendência de alta, que é onde o preço está chegando naquela região ali que a gente já vem analisando já tem um tempo. O que a gente entende também? A gente entende que a região, eu tenho um topo mais alto e eu tenho outro topo mais alto. O fundo mais alto entre os dois topos mais altos é a minha estrutura sólida de mercado. É a minha estrutura sólida de mercado, ou seja, é o local onde eu espero que o preço resista para que essa tendência de subida continue. E quando o preço rompe essa estrutura sólida de mercado, a gente tem um vetor
esse vetor, e é analisando o retorno para esse vetor que a gente vai possivelmente colocar a nossa ordem. Ok? Então, vamos aguardar um pouco o desenrolar. Vamos aguardar o preço romper e voltar. A nossa. E aí a gente verifica a possibilidade de uma entrada. Ok, a gente teve aí o rompimento da nossa estrutura sólida de mercado aqui, né? E a gente também teve uma falha no rompimento do último topo mais alto. Isso muda aqui um pouco nosso entendimento do que está acontecendo aqui. E como é que fica isso? Essa estrutura sólida deixa de existir. Isso aqui deixa de ser. Tornando isso apenas um fundo mais alto, rompido, rompimento. Passa a ser apenas aí um rompimento, nada. E aqui a gente tem um topo igual, né? E agora esse topo igual passa a ser a nossa estrutura sólida de mercado. A nossa ESM. E o preço está mais ou menos aqui nessa região. Ele pode subir um pouco mais? Pode. Ele pode encostar? Pode. Ele pode caçar o stop lá em cima? Pode. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a ordem. Então vamos fazer o seguinte, para ficar um negócio bem seguro. Vamos medir aqui 20, não, vamos botar aqui 15 pips, vai. A gente vai colocar 15 pips acima desse topo. A gente vai colocar a nossa ordem. Tá? Então tá aí, a ordem foi colocada. O tamanho do stop loss é um stop aí de aproximadamente aí 38 pips. Né? A gente já está em território de profit. E a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes esse valor para profit. Então a gente vai deixar rolando aí e daqui a pouco a gente volta. Então tá aí, esse é o trade que a gente queria trazer para vocês hoje. Um trade aí a favor de uma tendência majoritária, mas contra uma tendência minoritária. Então, essa tendência que se iniciou, esse processo de reversão que se iniciou aqui, ele pode continuar. Então a gente, lembrando, esse é um trade bem grande, né? Um trade aí com 6 vezes o valor, o tamanho do risco, né? Normalmente a gente costuma colocar aí algo em torno de 3, 4 vezes o tamanho do stop loss, tá? E então é isso, a gente
A gente, na próxima semana, vamos ter mais, a gente vai ter outros trades. A gente normalmente pega os que tiveram o melhor desenvolvimento da semana e faz aí um resumão do que aconteceu, e aí coloca para que vocês acompanhem e vão aí, notando, né? O importante desses vídeos que a gente está fazendo é que você perceba quanto tempo demora para um trade se desenvolver, quanto tempo demora para você ter aí as condições ideais para que a coisa aconteça. Porque muitas vezes a pessoa que se apega a setups, por exemplo, é muito fácil você enxergar um setup em tudo quanto é posição. Então, muitas vezes você está lá dentro do gráfico, como a gente está agora aqui, no time frame de 15 minutos, e você não está sabendo nada que está acontecendo do lado de fora. Então, isso é um problema. Não é um problema você fazer o trade contra a tendência, muitas vezes. Esse não é o problema. O problema é você não saber que está fazendo isso. Esse é o grande problema. Tá bom? Então a gente fica por aqui. Esse é o primeiro vídeo dessa nova leva. O canal tem aí já algum tempo, mas a gente não estava trabalhando assim com regularidade, né? E sempre vídeos muito caseiros, muito ali sem uma produção adequada, né? E a gente está trazendo aí o canal agora para uma nova fase, onde a gente pretende trazer mais regularidade, ou seja, vídeos aí semanais, mais de um vídeo por semana, para que a gente tenha aí, a gente publique, né, essas técnicas de análise que não são exatamente estratégias de entrada no mercado, porque, como eu sempre falo, repito isso várias vezes para os colegas que acompanham o meu trabalho no grupo no Telegram, é que a maior habilidade que um trader de Forex precisa ter, deve ter, que pode ter, é leitura de estrutura. Tá? É a maior habilidade que um trader, identificar os fluxos, né? Fluxo majoritário, fluxo minoritário, saber para onde está indo e com quem você está indo. Isso é o mais importante. Então a gente fica por aqui. Tá? Saúde, sucesso, paz e bons trades. Se você deseja realizar aquele seu sonho, comprar um carro, fazer aquela viagem, o Grupo Rizoma tem a alternativa certa para você. Com uma ampla variedade de produtos financeiros, o Grupo Rizoma tem a solução certa com as melhores condições do mercado. Empréstimos pessoais e consignados para aposentados, pensionistas, servidores públicos, municipais, estaduais, federais e forças armadas. Empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil. Consórcios para casa, carro e até procedimentos cirúrgico-estéticos. Financiamento de imóveis e veículos. Dinheiro com carro e imóvel em garantia. Seguros, planos odontológicos e diversos outros. Nosso atendimento é 100% online, você não precisa sair de casa e faz tudo pelo seu celular. Acesse o link na descrição e descubra as ofertas especiais que preparamos para você.